O que tem a ver o 15 de outubro com a morte de Deus e as dinâmicas de poder no nosso mundo contemporâneo? Calma, tem muita coisa a ver, porque hoje, dia 15 de outubro, é aniversário do Nietzsche e do Foucault. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Quando a gente fala de Nietzsche, nascido em 1844, a gente pensa em algumas coisas já. Deus está morto, niilismo, nada faz sentido. Mas calma lá, por que ele fala essas coisas? Quando Nietzsche fala sobre a morte de Deus, sobre o niilismo, ele está avisando a gente. Ele está falando, ó, o jeito que a gente vive leva à morte de Deus, leva ao niilismo. Mas o que ele quer dizer com essas duas coisas? Para ele, a morte de Deus não tem nada a ver com se Deus existe ou não. Essa não é a questão. A questão é qual que é o papel de Deus na sociedade moderna, nos nossos morais, nas nossas éticas, no jeito que a gente vive e se relaciona. Para ele, Deus perdeu esse papel. Deus está morto. Nós estamos nos distanciando dessa figura de Deus cada vez mais. E para ele, os nihilistas são nada mais nada menos que as pessoas que negam o mundo real. Não é que nada faz sentido, mas para essas pessoas, elas olham em volta e elas negam as paixões, os sentimentos, as sensações do ser humano que Nietzsche vê como essenciais para a natureza do ser humano. E elas olham, na verdade, para os mundos ideais, para o mundo das ideias do Platão, para os céus ou os paraísos das religiões. Esse distanciamento da realidade é o que Nietzsche chama de niilismo. O que Nietzsche busca, na verdade, é a superação dessas ideias, é a superação do niilismo, é a superação da morte de Deus, é a transvaloração dos valores. É aí que vem a ideia do super-homem, esse homem que cria os seus valores, que cria as suas éticas, que cria as suas morais, que não se amarra a abstrações, a idealidades, mas se amarra ao mundo real e se adapta a ele, que entende que o ser humano é apolíneo, como diz Nietzsche, e dionisíaco. É a razão, a lógica, mas é também as paixões, as sensações. É o ideal, mas também é a terra. Mas o que isso tem a ver com Foucault? Vamos lá. Foucault leu Nietzsche da mesma forma que Nietzsche leu Schopenhauer. Foram todos muito influenciados entre si. Para Nietzsche e para Foucault, essa ideia de bem e mal é meio estranha. E isso tem ramificações muito grandes. Foucault é um arqueólogo. Ele estuda a história da humanidade e tenta entender como a história pode nos ensinar sobre a natureza do ser humano, sobre a natureza da sociedade. E se bem e mal são ideias meio estranhas, que não tem muito sentido, o que rege a história? Porque quando a gente pensa em história hoje em dia, a gente pensa que amanhã vai ser melhor do que hoje, que há uma certa linearidade, que amanhã nós teremos mais tecnologia, mais liberdade, mais saúde, diferente de hoje ou de ontem, que são mais difíceis, que são vidas mais complicadas, com menos liberdades. Para Foucault, para Nietzsche, não é muito assim. Para eles, essa ideia é muito ideal, é muito idealizada. Para eles, a história, na